Não entendo nenhuma palavra. Depois não trouxe o óculos. Muito complicada as letras. Veja aí. Não me leve para lá, não. Marcelo, não é melhor a gente ficar aí, não? Fica aí, você já continua, né? É? Eu vou ler daqui. Bem, vamos começar então as perguntas. A sociedade religiosa ainda não compreende o Evangelho do Consolador. Atribuímos isto à falta de maturidade espiritual? A sociedade religiosa, as pessoas religiosas em geral, ainda não compreendem o Evangelho espírita, Consolador. Atribuímos a falta de maturidade espiritual? Nós não temos na Terra, as pessoas não são iguais. A evolução é diferente. Cada pessoa tem a religião que merece, a religião que necessita. Se nós temos tantos credos religiosos dentro do cristianismo, porque existem pessoas para cada tipo de credo. Nós que hoje somos espíritas, estamos no espiritismo porque precisamos estar. Conhecemos a doutrina espírita porque é nela que nós devemos ficar. E não é por evolução não, porque existe muita gente atrasada dentro do espiritismo. Eu ouvi de Divaldo Franco, não esqueci jamais. O espiritismo é o melhor médico, é o melhor medicamento. E nós, os espíritas, somos os mais doentes. Então, não é privilégio ser espírita, não. Agora, é realmente... A doutrina espírita traz para nós esse conhecimento superior. E, segundo Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido, será cobrado. Giselda, devemos a quem atribuir o atraso da humanidade perante o Evangelho? A nós mesmos. Todos nós recebemos em todos os credos religiosos os ensinamentos do Evangelho. Então, isso é uma opção de cada um. Nós somos livres. Deus nos dotou de livre-arbítrio. A gente quer conseguir o Evangelho ou não quer. Então, é uma opção de cada um. Mas Deus, que é misericordioso, justo e bom, dá para todos nós oportunidades várias, até que um dia a gente consiga interiorizar esse Evangelho e colocar para fora na prática. Giselda, devemos culpar os espíritos inferiores ou a nós mesmos pelo atraso da humanidade, né? Não, nós não vamos culpar ninguém. Quem é atrasado é porque é atrasado. Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, dotados de inteligência, consciência e livre-arbítrio, sujeitos às leis morais. Cada um tem a evolução de acordo com a sua condição, através do seu comportamento, da sua conduta e de tudo aquilo que realizou aqui na Terra ou em outros mundos. Por gentileza, pode explicar melhor a ressurreição de Jesus? Bom, nós falamos que Jesus disse, eu sou a ressurreição da vida. E quando ele disse, eu sou da ressurreição da vida, ele não estava se referindo à ressurreição dele, porque ele ressurgiu dentre os mortos. Ele estava falando em evolução espiritual, em plenitude. Mortos para Jesus, como nós já dissemos, são aqueles que não amam, que não crescem, que não evoluem, que não se engrandecem. E ressuscitados em espírito são aqueles que cresceram, que evoluíram. Então, Jesus, para nós, foi o exemplo de espírito que atingiu essa ressurreição. Agora, ele ressuscitou no corpo material. Inicialmente, ele apareceu a Maria Madalena em corpo perispiritual. É tanto que ele não deixou que ela lhe tocasse. Não me toques. Trazendo para nós a mensagem da continuidade da vida, da ressurreição, vida depois da morte. Mas depois, em outras oportunidades, ele se materializou no cenáculo, na frente dos apóstolos, e tocaram nele, naquele corpo materializado. Então, o corpo de Jesus não é exatamente igual ao nosso, porque nós morremos, somos sepultados, e o nosso corpo entra num processo de putrefação.
O dele não entrou para esse processo, porque ele tinha evolução suficiente para fazer e desfazer aquele corpo. Giselda, a reencarnação, como é esse processo? De reencarnação? Sim. A reencarnação é a volta do espírito em outro corpo. O espírito é único. O espírito é imortal, não morre jamais. Então, à medida que ele precisa evoluir, que ele precisa crescer, que ele precisa se reconciliar, que ele precisa aprender a amar, tudo que ele precisa, ele vai tendo de tomar novos corpos, novas personalidades, até chegar ao nível de iluminação que Jesus chegou. Porque se Jesus mostrou que nós temos a luz que ele tem, então nós vamos chegar a essa luz. Ele também diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se ele diz sede perfeito, é porque nós vamos chegar a essa perfeição. E tudo isso acontece com a lei da reencarnação, essa volta do espírito em outra personalidade. Giselda, como conciliar o fato de o espiritismo, para quem está perguntando, né, não ser considerado religião e autores como Emmanuel considerarem-no ciência, filosofia e religião como um tripé inseparável da doutrina? O espiritismo não é uma religião, é a religião. O espiritismo é Jesus de volta. Na Terra, dentro do cristianismo, só existe uma religião que trouxe de volta tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou. As técnicas socorristas que ele implantou na Terra, do passe, do afastamento dos espíritos perturbadores. É a religião verdadeira. Agora, se os religiosos não aceitam o espiritismo como sendo religião, o problema é deles. Porque não aceitaram Jesus, os religiosos da época. Os religiosos do judaísmo não aceitaram Jesus como sendo o Messias, embora ele tenha sido anunciado por todos os profetas. Mas os religiosos não aceitaram que Jesus era um impostor, que Jesus era diabólico, era endemoniado. E como eu já falei anteriormente, a doutrina dele estava corrompendo a nação. E a história continua. Como o espiritismo é esse consolador prometido por Jesus, então acontece a mesma coisa, porque aqueles que se encontram na religião, que eles se consideram os verdadeiros seguidores de Jesus, eles não aceitam o espiritismo como religião, e na verdade é também religião. Não só religião, ciência e filosofia. Por isso que ele é completo. Giselda, contemplando a grandiosidade do código contido no Evangelho, que balizará a humanidade do futuro, pergunto-me por que Jesus não nomeou um corpo de escribas para assentar tudo com precisão. Você pode aclarar isso? Olha, Jesus deixou para nós esse código de moral que foi de todos o melhor, o maior. A sua mensagem para a nossa renovação. E como nós já dissemos, todos aqueles que desceram à Terra estavam sob a orientação dele, porque ele é o governador do planeta. Então todos que conhecem o Evangelho de Jesus foram e que pregam e que transmitem os ensinamentos, foram assumir esse compromisso no mundo espiritual. Eu vou contar aqui uma história para vocês muito interessante. Eu viajei certa vez com o Divaldo e eu disse assim, conversando com ele, eu disse assim, Divaldo, eu adoro os ensinamentos da doutrina espírita, gosto demais tudo que o espiritismo ensina, mas eu tenho uma queda mais pelo Evangelho, eu gosto mais da parte religiosa da doutrina. Aí ele silenciou. Quando ele silenciou, eu comigo logo de imediato pensei, ele não gostou. Mas aí daqui uns 5 minutos ele disse, Giselda, você veio para isso, para divulgar o Novo Testamento dentro do movimento espírita. Por que o Novo Testamento dentro do movimento espírita? Porque no Espiritismo tem um Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, quando organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele jamais poderia colocar no Evangelho segundo o Espiritismo todo o Novo Testamento, porque se ele tivesse colocado, o Evangelho não teria passado, porque já era o livro sagrado da Igreja Católica. Então os espíritos orientaram para que ele colocasse no Evangelho segundo o Espiritismo as máximas morais do Cristo, que é o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo estão
essas máximas morais para o nosso crescimento espiritual. E as pessoas não aceitam, não querem que o espiritismo seja religião, mas nós sabemos que é a verdadeira religião e que consegue transformar as almas mais rebeldes. Então nós assumimos o compromisso no mundo espiritual para a divulgação desse trabalho, a divulgação, o conhecimento dessa mensagem, que é uma mensagem nova. Tive a honra de falar com um irmão que veio me procurar depois da nossa exposição. Ele não sabia o que era o Cristo. Ele achava que o Cristo queria dizer o crucificado, o sofredor. Muita gente pensa isso. Então, com a doutrina espírita, não são todos, mas existem aquelas pessoas que vão mesmo da doutrina. Eu aprendi com Carlos Torres Pastorino, que era sacerdote católico. Abandonou a batina e se tornou espírita. E foi um grande divulgador da doutrina espírita. Então ele escreveu uma revista que tem como título Sabedoria do Evangelho. E nesta revista ele vai falando, explicando todas as passagens do Evangelho. E foi com ele que eu aprendi que o Cristo é essa luz divina que está em todos nós. Jesus foi o Cristo porque ele atingiu esse patamar superior. Jesus não foi criado diferente de nós, não. Assim existiria privilégio divino. Ele foi criado simples e ignorante como todos. Só que a evolução dele não foi feita aqui na Terra. Se ele foi o criador do nosso planeta, ele foi o organizador, o arquiteto do nosso planeta, quando ele veio aqui ao nosso mundo, ele já era um ser crístico, um ser divino. A sua evolução foi feita em outros mundos. Mas exatamente como nós, ele evoluiu, cresceu até atingir esse patamar de ser divino, de ser pleno. E todos nós vamos chegar um dia a essa plenitude espiritual. Giseudo, eu vou lhe fazer uma colocação para você analisar à luz do Evangelho. Outro dia eu vi uma matéria na televisão em que um pai, preocupado com a situação do filho, que havia cometido um crime muito grave, e confessou ao próprio pai, e o pai sabia que ele traficava droga, e nesse processo todo ele chegou a matar uma pessoa e ninguém sabia quem tinha feito isso. E o próprio pai foi à polícia e denunciou o próprio filho. Como é que, à luz do Evangelho, a gente pode avaliar o comportamento desse pai à luz do Evangelho? O pai estava certíssimo, porque nós, infelizmente, nós temos o hábito de acobertar os defeitos dos nossos filhos. Se o nosso filho é um drogado, nós não queremos que ninguém saiba. Se o nosso filho rouba dentro da nossa casa objetos, como eu conheço várias histórias de várias pessoas, nós acobertamos, não queremos dizer. Eu conheço uma senhora que me procurou na federação, ela não queria que ninguém sabia que ela estivesse lá na federação fazendo um tratamento para o filho que era um drogado. Se a mãe não quer que as pessoas saibam que o filho é drogado, imagine que matou alguém. Então, esse pai é um ser evoluído. É um espírito que tem realmente condição de entregar aquele que matou. Por quê? Porque quando o filho, sendo preso, está cumprindo a sua pena, já resgatou uma parte do seu débito por ter tirado a existência física da pessoa. Mas isso é algo que acontece, e a morte física de alguém não destrói o espírito. Então, matou aquela pessoa e ninguém morre por acaso. Por exemplo, se uma pessoa é assassinada, aquela pessoa teria de morrer de morte violenta. Não é que você vem para ser assassinado. Ninguém vem para ser assassinado, ninguém vem para ser drogado. Não. Todos nós reencarnamos para evoluir. Todos nós retornamos para crescer. Todos, sem exceção. Agora, no mundo espiritual, nós escolhemos as nossas provas, aquilo que nós devemos passar. Então, existem espíritos que pedem para desencarnar de morte violenta. Pode ser assassinado, pode ser afogado, pode ser acidentado, pode ser um infarto fulminante. Tudo isso é morte violenta, que é o pior tipo de morte para o espírito. Então, quando o espírito solicita isso, morrer de morte, sair do corpo violentamente, é porque ele precisa disso para crescer. E eu acho isso um ato
um pai que tem evolução suficiente para entregar o filho por aquele crime que ele cometeu. Muito bem, nós agradecemos ao primeiro debate. Giseuda vai fazer agora, iniciar a segunda parte do nosso seminário, e em seguida a gente encerra, logo que ela terminar, com a apresentação artística. Merlene ainda já chegou? Já voltou? Já. Cleantes, quer fazer uma pergunta, Cleantes? Pois não. Então, vem mais para cá o pessoal ver. Que o Espírito... Boa tarde, dona Gisela. Nessa segunda parte, essa última pergunta, a senhora disse que o Espírito escolheu a maneira de morrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem as provas, né, voluntárias. Seria esta modalidade, esta solicitação, uma demonstração de provas voluntárias? Com certeza. Sobre todos os aspectos, mesmo com consequências futuras no seu mecanismo de reencarnação, no seu projeto de reencarnação. Como a senhora nos explicaria isto? No mundo espiritual, para os espíritos de evolução mediana, porque não são todos os espíritos que têm condições de escolher aquilo que ele veio passar. Não são todos, não. Existem espíritos que reencarnam compulsoriamente, sem liberdade alguma. Eles vêm com muitas dificuldades, porque erraram tanto que perderam a liberdade de escolha. Então, somente os espíritos que têm uma certa evolução, os espíritos de classe mediana, eles escolhem aquilo que eles querem passar. André Luiz nos mostra isso bem claro. Um exemplo muito fácil de todo mundo ver. Tem uma moça que queria reencarnar, e ela foi muito perseguida na encarnação anterior pelos homens. E ela ia voltar num corpo muito bonito. Mas aí o que é que ela fez? Ela pediu para, na determinada época da sua existência, ela quebrar uma coisa do tornozelo dela, alguma coisa para ela ficar mancando. E retornou. E na época determinada ela ficou mancando. Então, mancando seria mais... Ser manco. Ser manco seria para ela mais fácil de crescer naquele corpo bonito que ela veio do que com o corpo normal. Então uma prova, uma dificuldade para ela, mas para o crescimento do espírito. Então, um momento só. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um segmento onde ele fala de penas tais. Não estaria esse espírito, no caso do exemplo dessa moça, ela ter solicitado penas temporais para... Todos nós temos as penas temporárias, todos nós. Tanto no corpo como fora dele. No mundo espiritual, nós sofremos de acordo com a nossa condição aqui na Terra, mas não ficamos eternamente sofrendo, como as outras religiões acreditam no inferno eterno. Lugares de sofrimento e dores, penas temporais. Não é eternamente que você vai ficar sofrendo. Até um dia que você se decide a buscar a luz, a querer crescer, e aí sai do sofrimento. A mesma coisa no corpo. Você passa por aquelas dificuldades, mas não é só naquele tempo de existência que é muito curta. Aí fica livre daquela dificuldade. Uma pergunta fora da obra de Allan Kardec, mas em cima dos evangelhos, como a senhora citou na tarde de hoje. No capítulo 16 do Evangelho de São João, Jesus fala da importância do trabalho dele naquela oportunidade perante um povo que tinha grandes necessidades. E ele diz, entre outras coisas, não bem na minha palavra, mas de acordo com o que está lá. Ele diz que tudo que ele tinha que fazer encerrava ali. E que estava chegando a hora para onde ele deveria ir seguir. Porém, nenhum dos que lhe acompanharam até então poderia seguir com ele. E aí alguém lhe pergunta, Senhor, não existe alguma coisa a mais que a gente necessite, que o Senhor precisa dizer? Ele diz, muito há
a ser dito. Entretanto, agora não estás preparado para vir, nem muito menos receber o que é preciso seja dado. No momento certo, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, voltará, virá perante todos, não só a vós, mas a como outros, mais preparados, e ele vos falará todas as dessas coisas. Esse é o momento. Não, ainda não, mas muitas coisas nós já aprendemos, muitas coisas nós já sabemos por intermédio do Consolador, e porque isso é uma coisa evolutiva. De acordo com o nosso crescimento espiritual, nós vamos recebendo coisas novas. O que Jesus não pôde dizer na época, hoje a doutrina espírita já está dizendo, e muita gente não aceita. Como é o caso do reino dos céus, que o povo ainda está atrás de um reino fora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Cleanto, valeu. Obrigado. Giselda, com a palavra. Bem, meus irmãos, nós agora vamos recordar uma indagação feita por Allan Kardec, que ele interroga a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem, ao mundo, para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos, Jesus. Jesus, portanto, é o tipo pelo qual todos nós devemos anelar. É o modelo que devemos seguir. É o guia que devemos nos submeter. Mas quando Jesus fala, ou como os Espíritos falam em modelo, eles não estão orientando aos espíritas, porque é no Livro dos Espíritos que está a resposta, para andarem ou terem cabelos longos repartidos ao meio, barbas, sandálias, túnica, porque assim ele seria modelo apenas para os seres do sexo masculino. Jesus seria modelo de moral. Ele ensinava e vivia tudo aquilo que ele ensinava. Por isso ele foi o nosso guia quando ensinava e o nosso modelo quando exemplificava. Então ele veio justamente nos ensinar esse caminho de iluminação. E a doutrina espírita vem e mostra Jesus como sendo o nosso guia e modelo. Jesus é um espírito tão grande, unificado com o Criador, que ele foi confundido com o próprio Deus. Até hoje as religiões tradicionais têm Jesus como sendo Deus, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê a Deus. E por ele ter falado isso, acreditavam que ele estava dizendo que era Deus. Só que Jesus, em muitas oportunidades, mostrou que ele não estava se dizendo Deus, mas um ser unificado a ele. Aí ele diz, o Pai é maior do que eu. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Bom só meu Pai que está nos céus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São muitas as sentenças, Jesus mostrando a superioridade de Deus sobre ele. Mas ele era um ser que atingiu o patamar superior da evolução. Quando ele disse, aquele que guardar as minhas palavras não verá jamais a morte, na época os religiosos disseram para ele, és porventura maior do que meu pai Abraão e os profetas que morreram? Porque eles entenderam que Jesus estava falando em morte física. Aí Jesus diz assim, Abraão exultou no pensamento de ver o meu dia. Viu e se encheu de alegria. E aí eles disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Aí a resposta de Jesus, antes que Abraão fosse, eu sou. Veja bem, Jesus não estava falando sobre Abraão, a personalidade que exultou em ver o seu dia, mas o espírito que animou a personalidade de Abraão. Quando
ele veio e animou a personalidade de Abraão, Jesus já era um ser crístico. E Abraão, como espírito, sabia disso. Que ele era o Messias, que ele era o governador do planeta. E exultou por ver, com o pensamento de ver o dia de Jesus, a descida de Jesus da terra, sendo ele o governador. Esse foi o maior sacrifício de Jesus, ter descido a um planeta inferior como o nosso, para ensinar para nós o caminho do aperfeiçoamento, o caminho da iluminação. E quando ele diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou, ele quis mostrar que antes do Espírito que habitou o corpo Abraão, ele já era um ser crístico, ele já era um ser divino, ele já havia atingido a plenitude espiritual. A expressão eu sou é uma condição de essencialidade. Estar é uma condição de existencialidade. Nós costumamos dizer na Terra, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou mulher, eu sou marido. Nós não somos, nós estamos nessa condição, que é temporária. Mas eu sou essa condição de essencialidade. É o espírito que já atingiu tudo que ele pode conquistar na sua evolução. Ele chegou ao nível de unificação com o Criador. Por isso Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Ele era justamente aquele ser divino, aquele ser crístico. E as pessoas que não entendem, não sabem que Jesus era vaidoso, que dizia que ele era esse ser perfeito, esse ser... E os espíritos crísticos, eles não estão preocupados com aquilo que nós pensamos a respeito deles, não. Eles são verdadeiros e dizem a verdade para que todos escutem essa verdade. Então Jesus era esse ser crístico. E o que foi que ele disse que ele era? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a videira verdadeira. Veja aí o que ele disse que ele era. Tudo que Jesus fala, ele está falando da essência, do espírito imortal, do que ele conquistou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Então ele faz aqui uma comparação com o pão material. O pão material alimenta o corpo. O pão sustenta a nossa existência corporal. O pão dá a nós vitalidade. Aquele que não come, morre. Então Jesus quis mostrar para nós que o Cristo que atingiu nele a vibração superior de sintonia com o Pai era o verdadeiro alimento dele. Então ele vibrava com esse alimento do Cristo interno. A doutrina dele era o alimento para todos nós. Quem se nutre da sua doutrina cresce, não morre moralmente, evolui. Tudo que nós queremos ser, conquistar no sentido espiritual, devemos nos nutrir deste pão que nutre o nosso espírito, que é a doutrina de Jesus.
Quando nós nos nutrimos dessa doutrina, interiorizamos e passamos a vivenciar, passamos a nos nutrir do Cristo vivo que está em nós, que é esta luz. Ela vai desabrochando, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo até se manifestar plenamente como se manifestou em Jesus. Aí você está sendo nutrido pela vibração interna do seu Cristo interno, que não está no corpo, mas na individualidade. Nós valorizamos demais a personalidade. Nos deixamos levar por tudo que a personalidade nos oferece. Somos dominados pelas emoções, pelas sensações. Queremos conquistar na nossa existência os valores perecíveis. Esses valores que aqui vão ficar. E não nos preocupamos com os valores reais. Mas quando nós passamos a nos alimentar, nos nutrirmos dessa doutrina de Jesus, então nós vamos desenvolvendo esse Cristo que é Deus em nós. O Cristo é Deus em nós. E aí vamos evoluindo, vamos crescendo. Então deixamos de nos nutrir da doutrina para nos nutrirmos com o Cristo que está em cada um de nós. Não é fácil perceber, não é fácil entender isso, porque, infelizmente, as pessoas ainda não sabem nem o que é o Cristo. Imagine saber que o Cristo nos alimenta. Essa luz divina nos fortifica. Essa luz faz com que o ser espiritual não pereça, não caia, não morra no sentido moral. Então, ele diz que era este pão. E olhe lá, quando Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, quem comesse dele não teria fome, muitos discípulos dele abandonaram Jesus, dizendo que a doutrina dele era muito dura. Não aceitaram. Jesus dizer que ele era o pão vivo que alimenta. Porque ele estava falando, ele personificou a sua doutrina. Ele falava como sendo ele, mas na verdade ele estava falando da doutrina, dos ensinamentos que nos conduz a esta iluminação para nos nutrirmos desse Deus que está em cada um de nós. Aí, quando esse Cristo desenvolver, desabrochar, como Jesus, nós vamos também dizer, eu sou, com toda certeza. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não significa seguir os passos físicos de Jesus. Porque se ele estivesse falando nos passos físicos, somente o povo que conviveu com ele lá na Palestina, lá em Israel, era que tinha condições de não andar nas trevas. Quem me segue nos ensinamentos. Quem segue os exemplos dele. Quem vive o que ele ensinou. Jamais andará em trevas. As trevas representam a ignorância, a inferioridade, a pequenez do ser espiritual. Se você não aprende, se você não deseja se renovar, se você não deseja crescer, se engrandecer, então você está nas trevas da ignorância. Porque você está vivendo apenas para a personalidade e não se preocupa com a individualidade que é o Espírito. Nós somos espíritos. Nós não estamos com o Espírito, nós somos espíritos. Esse Espírito que habita a nossa personalidade, ele vai continuar vivendo. O corpo desaparece, a personalidade, essa morre, essa desaparece, mas o Espírito não morre jamais. Então a luz está no Espírito, na individualidade. Até a gente sair da sombra, como Joana de Anjos fala hoje, ou das trevas, como Jesus falou no passado, para a luz, fazer com que essa luz brilhe. E ele deixou claro que todos nós possuímos essa luz. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, todo aquele que entrar por mim será salvo. Veja que Jesus não fala aqui de um credo religioso, não. Se alguém, qualquer pessoa, entrar por ele, será salvo. E o salvo aqui não significa você morrer
fisicamente e o seu espírito ir para o céu, não. Porque muita gente entende que a salvação é isso. E a salvação a que Jesus se refere, aquele que entrar por mim, por essa porta, será salvo, salvo dos erros, salvo das viciações, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de todos esses sentimentos inferiores que nós ainda somos dominados. Entrar por ele significa a porta, representa acesso, entrada. Quem adentra as suas lições divinas, quem tem acesso aos seus ensinamentos, está se salvando das imperfeições, de tudo que nos prende a esta personalidade, que morre. Essa personalidade morre para sempre. Quando o apóstolo Paulo diz, o homem só morre uma vez, ele estava se referindo à personalidade. É esse argumento que muitos religiosos usam para dizer que a reencarnação não existe, porque Paulo diz que o homem só morre uma vez. E, na verdade, Paulo estava se referindo à personalidade humana, ser humano. Eu, Giseuda, sou você, Giseuda, nessa encarnação. Quando eu vier noutra encarnação, não sei nem se eu venho como mulher ou se eu venho como homem. Eu já pedi à divindade para voltar como homem missionário. Eu quero ser um homem missionário. Não sei se eu vou ser atendida, mas o meu desejo é esse. Então a gente não sabe qual é a personalidade que a gente vai vir. Qual é o corpo que a gente vai tomar. Mas só entrando por esta porta, os ensinamentos de Jesus, que ele vai seguindo essa orientação e dizendo assim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso ele estava falando a respeito das ovelhas, porque ele era a porta das ovelhas. E a pastagem significa o quê? Alimento. Entrará e sairá. Entramos e saímos do corpo. Em cada personalidade nós estamos entrando e quando desencarnamos saímos do corpo. Mas vamos encontrar sempre o alimento, essa pastagem, ou aqui ou no mundo espiritual. Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, alimenta, apacenta, tem cuidado para que as ovelhas não se percam no matagal das ilusões do mundo, para que elas não possam se ferir nas pedras dos enganos. Então Jesus é o nosso bom pastor, que deu a vida para nos ensinar a sofrermos com resignação, com compreensão, com tolerância, sem blasfemar. Porque precisamos passar por essas dificuldades para crescer, para evoluir. Então ele é esse bom pastor. E aí ele conta uma parábola mais para exemplificar o cuidado que o bom pastor tem com as suas ovelhas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, aquela ovelha que desapareceu, e o pastor vai atrás, e ao encontrar a ovelha perdida, se enche de júbilo, coloca a ovelha nas costas, traz de volta e festeja o encontro daquela ovelha que estava perdida, e se rejubila com o encontro daquele que estava perdido, mostrando que nós não estamos perdidos para sempre. Por mais atrasado que seja aquele espírito, não somente os cristãos. Porque Jesus não é pastor apenas nosso, não. Ele é pastor de todos os habitantes do planeta. Ele chegou a dizer que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas nós, os cristãos, fomos entregues a ele. Por enquanto, este rebanho pertence a ele. Ele tem esse cuidado. E se enche de júbilo, de felicidade, quando aquela ovelha que estava perdida, ele encontrou. E festeja com o encontro daquela ovelha. Então, nós somos estas ovelhas que fazemos parte do seu rebanho e ele cuida de nós. A outra sentença
que ele diz: eu sou a ressurreição da vida. Todo aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou. Ele já havia conquistado essa iluminação plena, total. Saído da morte para a vida. Porque a vida, como já dissemos anteriormente, é luz em nós. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então ele conquistou essa ressurreição. E nós também vamos conquistar. Todos nós, sem exceção. Um dia, para a eternidade, não existe tempo. Nós achamos que isso vai demorar, ninguém sabe o tempo que nós vamos levar para atingirmos a plenitude espiritual. Mas com certeza chegaremos lá. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas costumam dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, porque caminho, verdade e vida é a meta. O caminho é o objetivo. É o nosso objetivo. É aquilo que nós vamos alcançar, verdade e vida. E verdade e vida representa Deus. A luz infinita. Ele era o caminho, a doutrina, seus ensinamentos. Depois que nós assimilamos os seus ensinamentos, aí o nosso caminho vai ser Cristo. Somente o Cristo nos conduz à verdade e à vida, que é Deus. Porque se ele dissesse apenas que só ele nos leva a Deus, somente ele, eu sou o caminho da verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por mim. Então os outros credos religiosos, os budistas, os islamistas, ninguém iria a Deus porque não era cristão. Mas quando ele diz ninguém irá a Deus a não ser por mim, não era falando a respeito dele, mas do Cristo. Esse Cristo interno é que nos conduz à verdade e à vida, que é Deus. Era isso que ele queria nos informar, foi isso que ele quis nos dizer. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. A videira é o tronco, os ramos são os galhos. Os galhos dão frutos recebendo a seiva do tronco. Nós só frutificamos se estivermos ligados à videira, que é Ele, que é Jesus e o Cristo. Então essa seiva representa esse Cristo, que nós estamos vinculados. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente essa colocação de Jesus. É tanto que ele diz que nós todos somos membros do Cristo. Todos somos membros do Cristo. Estamos vinculados a um Cristo único. Não existe vários Cristos. O Cristo é único, é individual, porque o Cristo é Deus em nós. E não existe vários deuses. Existe um Deus único. Em Deus não há divisões. Deus é absoluto, indivisível. Deus está em nós como um todo. Então Jesus, eu sou a videira e o meu pai, o viticultor. Veja aí ele mostrando que ele não era Deus. O pai, o viticultor, ele é a videira. A videira dá os frutos, mas os frutos aparecem nos galhos. E nós somos galhos da videira, que estamos vinculados a ele. Então tudo isso, Jesus diz ser. Eu sou. Essa condição de essencialidade. Essencialidade vem de essência. O ser que atingiu essa plenitude espiritual. Mas Jesus, como modelo e como guia, deixou para nós, até que hora, Marcelo? 5? Bom, Jesus, ele, como guia, nos ensinava, como modelo, ele vivia. Por exemplo,
ele nos ensinou o amor. Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ele solicitou de nós amarmos como ele nos amou. E como nós falamos, ele foi o amor que desceu à terra. E ele exemplificou esse amor. O maior sacrifício de Jesus, que foi por amor, foi ele ter descido ao nosso planeta. Esse planeta de seres imperfeitos, que segundo os evangelistas, eram feras. A animalidade ainda dominava as criaturas quando Jesus veio ao mundo. Eles compararam a terra com o deserto. Veio para o deserto conviver com as feras. Foi o maior ato de amor de Jesus ter descido ao nosso planeta. Por amor, ele pregava, ensinava, mas por amor ele conseguiu curar muitas pessoas de enfermidades físicas. E ele nos fez uma recomendação. Quando se tratar de amar, de fazer algo pelos semelhantes, fazer com a direita para que a esquerda não veja. Fazer o bem sem ostentação. E ele deu um exemplo. Por exemplo, ele curou o paralítico de Betesda, 38 anos, que vivia sobre a cama. Curou e passou adiante. É tanto que quando os sacerdotes perguntam ao paralítico quem o havia curado, ele não sabia. Um homem que me disse, toma o teu leito e anda. Curava e passava adiante. E fazia isso por amor, sem esperar retribuição. Ajudava, curava, sem esperar a retribuição. Jesus curou a 3 pessoas por solicitação de outras, à distância. E estas pessoas eram pertencentes ao paganismo de Roma. Elas acreditavam em vários deuses. Ele curou o filho de um oficial do rei. Ele curou o servo de um centurião e a filha da mulher fenícia. Todos estrangeiros, adoradores de vários deuses. E ele não solicitou daquelas pessoas abandonarem a crença deles de adorar vários deuses para pensarem como ele, de adorar um único Deus e acreditar num único Deus. Por que Jesus não fez esse pedido depois de ter curado? Porque Jesus não violentava as pessoas. Essa história de você exigir que alguém seja do seu credo religioso, isso é um ato de violência. E nós aprendemos isso com ele. Por isso que eu não exijo dos meus filhos, meus familiares, que eles sejam espíritas, que eles tenham essa alegria que eu tenho. Porque a gente não pode violentar as pessoas. E nós aprendemos isso com Jesus. Então ele curou essas 3 pessoas, pessoas que eram adoradoras de vários deuses, por amor. Isso foi um ato de amor que ele fez. E deixou para nós esse exemplo de amor. E fazia o bem sem chamar atenção, sem ostentação. Um outro exemplo, são muitos os exemplos deixados por Jesus. Exemplo de humildade. Ele pregou a humildade. Nas bem-aventuranças, ele coloca logo, na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. E aí ele nos convida, aprendei comigo a ser manso e humilde de coração. Humilde de coração não é o coração, o órgão físico, não. Humilde de coração quer dizer aquele que conquistou humildade em espírito, no que está dentro, na intimidade. E não é fácil a gente conquistar a humildade. O orgulho ainda domina as criaturas. Mas Jesus nos convidou a isso, a conquistarmos a humildade e deu os exemplos de humildade. Ele nasceu, poderia ter nascido em berço de ouro, mas nasceu em berço de palha. Ele poderia ter nascido filho dos potentados da terra, os reis, mas escolheu pais simples, pessoas simples de Nazaré. Ele poderia ter nascido em Jerusalém ou em Roma, mas ele nasceu em Belém de Judá, uma cidade simples, porque
ele era realmente humilde. Jesus se deixou batizar por João Batista. E João Batista, que reconhecia o seu valor, que sabia a sua grandeza, disse: eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. E isso foi um ato de humildade de Jesus. Quando aquele moço rico se encontra com ele, chama de bom mestre, ele recusou o título de bom. Bom, só meu Pai que está nos céus. Não que ele não fosse bom, isso é um ato de humildade. Mas também ele queria mostrar para nós e para aqueles que diziam que ele era Deus, que ele não era Deus. Bom, só meu Pai que está nos céus. Mas por ato de humildade, rejeitou o título de bom. Jesus, quando ele curou o cego Bartimeu, a filha da mulher fenícia, e são 3 curas que ele fez. A mulher hemorroísa, essas 3 pessoas, ele diz: a tua fé te curou. Ele não atribuiu a ele as curas não, mas a eles. A tua fé, aos 3 ele diz: a tua fé te curou. Mostrando que não tinha sido ele não, mas a fé deles. Isso, é preciso ter humildade. Porque nós normalmente achamos que somos os maiores. Quando alguém se cura por nosso intermédio, nós vibramos de contentamento. Porque isso é orgulho. Achamos que temos poder para isso. E Jesus deixou para nós esse ensinamento de humildade. Curava e dizia: a tua fé te curou. Não foi ele que curou não, mas a fé daquelas pessoas. Tudo isso representa lições. Ele não só ensinava, mas vivia aquilo que ensinava. E ele, sentindo nos seus apóstolos que eles ainda não tinham conquistado a humildade, porque um queria ser maior do que o outro, discutiu entre si quem seria maior do que o outro. O que fez Jesus? Deixou uma lição para que nunca mais fosse esquecida. Antes da ceia, ele tirou as suas vestes, se ungiu com a toalha, botou água na bacia e lavou os pés de cada um deles, fazendo o papel de servo. Só quem fazia isso naquela época era comum. Os servos lavavam os pés dos seus senhores. Jesus lavou os pés para deixar para eles o exemplo de humildade. Sendo eu vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, fazei isso uns com os outros. Mas Jesus não estava se referindo ao ato físico de lavar os pés. Jesus estava se referindo ao ato de humildade, que eles fossem humildes uns para com os outros, no serviço, no trabalho. Deu para eles este exemplo. Jesus também deixou para nós, como modelo, como guia, ensinava, como modelo, exemplificava a importância de não reagirmos, de não revidarmos. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe a outra. E ele aqui não estava se referindo à face física para o outro esbofetear, mas à face que o agressor não conhece. A face da mansidão, a face da tolerância, a face da compreensão. É essa outra face que nós temos que oferecer a quem nos fere, a quem nos agride. São muitas as passagens que Jesus mostra para nós que não devemos reagir, mas agir. Nas bem-aventuranças, ele coloca 2 bem-aventuranças em favor da não violência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados no futuro. Nós só seremos filhos de Deus no sentido absoluto, como Jesus é, quando nós conquistarmos a pacificação. E a pacificação não significa apaziguar conflitos externos, não. A pacificação é a paz de dentro. É a paz do nosso ser espiritual. Ele colocou 2 bem-aventuranças em favor da não violência. E deixou para nós o exemplo. Quando foi esbofeteado no rosto, ele falou para o agressor: por que me bates?
Se falei mal, dê-me prova desse mal. Mas se falei bem, por que me agrides? Esta é a atitude, é o comportamento do ser pacífico. Jesus não era passivo, ele era pacífico. Ele não revidou a violência do agressor, mas ele, na sua pacificação, ele falou. Ele não reagiu, mas ele agiu. Não ficou ali acomodado, sofrendo, calado, não. Ele disse que o agressor estava errado, porque estava batendo nele sem motivo. Então, não somente ensinou, mas vivenciou. Jesus, muitas pessoas dizem assim, mas Jesus se encheu de ira, se encheu de raiva, quando expulsou os vendilhões do templo. E isso não é verdade. Esta passagem evangélica é narrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum dos evangelistas coloca que Jesus bateu nos vendilhões do templo. Jesus fez um azorrogue de cordas para expulsar os animais e usou as cordas vocais para expulsar os homens que estavam fazendo do templo uma casa de negócios. Que infelizmente até hoje os fariseus daquele tempo ainda existem, fazem da casa de oração uma casa de negócio. Pessoas que compram um lugar no mundo espiritual, para quando morrer já ter o seu lugar lá. Então são os fariseus de todos os tempos fazendo da casa de oração uma casa de negócio. Então Jesus não reagiu, mas ele agiu. Um ser crítico, governador do planeta, se ele ficasse calado diante dessa atitude desequilibrada dos religiosos da época, ele estava sendo conivente com o erro. Então ele usou de energia, aquela energia moral. Ele precisava falar com a autoridade do governador do planeta, para que eles não fizessem da casa de oração uma casa de negócio, como eles faziam. Foi isso que aconteceu, e não um ato de violência. Jesus tomou uma atitude, usou da energia para os rebeldes, aqueles que ainda não obedecem às coisas que são divinas, às coisas que são de Deus. Então são muitos os exemplos que Jesus deixou para nós, como sendo esse ser manso, e ainda nos convida a aprendermos com ele a ser manso de coração, humilde e manso de coração. E o manso de coração é o que conquistou a mansuetude em espírito. Aprendei comigo a ser humilde e manso de coração. E realmente ele era manso de coração. Mas infelizmente nós ainda somos dominados pela violência. Somos pessoas ainda agressivas, intolerantes. Estamos ainda distantes dessa mansidão. Mas vamos com certeza conquistar essa mansidão para, como ele, dizermos: aprendei comigo que sou manso de coração. A mansidão conquistada em espírito. Jesus também, sentindo naquela época que as pessoas estavam preocupadas apenas com as conquistas materiais, desejava brilhar na sociedade, desejava conquistar os valores perecíveis. Então são várias as citações dele a respeito destes valores que são perecíveis. Quando ele conta a parábola da avareza, ele diz: a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. E no final da parábola, ele diz para o personagem que ele criou na parábola, que chegaria o dia da morte, e os bens que acumulaste, para quem serão? Feliz daquele que não entesoura para si, mas é rico relativamente a Deus. E é isso que nós precisamos ser. Conquistar esses valores reais. Porque o que é daqui do mundo, aqui fica. Até o nosso corpo nós não levaremos para lá. Fica na terra. Não acumulei para vós tesouros que a traça corrói, que a ferrugem consome, que os ladrões penetram e roubam. Acumulei para vós
tesouros imperecíveis. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Com essa sentença, Jesus quis mostrar: tesouro representa valores. Onde estiverem os nossos valores, aí estaremos nós. Se os nossos valores forem materiais, estaremos presos a eles. Por isso que tem muito espírito dentro das casas, ligado aos objetos, às joias, às roupas, a tudo que deixou. Porque são os valores daquele espírito. Se ele estiver desligado, se os seus valores forem espirituais, ele está completamente desligado das coisas que são materiais. Então, meus irmãos, são muitas as passagens em que Jesus ensinou e vivenciou. E ele deixou para nós o exemplo que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele não acumulou riquezas perecíveis, mas veio para nos ensinar a acumularmos esses bens reais, esses bens verdadeiros, porque daqui é o que nós vamos levar. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. As bolsas onde a gente coloca o dinheiro. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexorível nos céus. Era isso que ele pregava, mas ele viveu, sobretudo, nos ensinando e exemplificando. Não somente ensinou, mas vivenciou. E quando nós damos o exemplo é o que vale. O exemplo permanece, o exemplo fica. E é isso que todos nós, os cristãos, deveríamos fazer. Aprender a mensagem de Jesus e vivenciar na prática. O Evangelho não é um conjunto de letras mortas. O Evangelho é uma fonte de vida para aqueles que buscam ter vida. E buscar a vida é buscar a iluminação. Muita paz, que Ele nos abençoe. Graças a Deus. Giselda, encerrando, aqui há duas perguntas que me encaminharam. O que se explica, como explicar a questão do nascimento de Jesus sem a participação ou sem a... não é? Então tá. Para a pessoa não ficar que foi a mesma, qual a diferença entre a alma e espírito? Para atender a pessoa que Allan fez as três Kardec, perguntas, no Livro dos Espíritos, faz essa diferença. para encerrar. Alma é o ser encarnado. E espírito é o desencarnado. Só que nós aprendemos, através dos tempos, que alma e espírito é a mesma coisa. E no Livro dos Espíritos tem algumas citações dos espíritos, colocando alma e espírito como sendo a mesma coisa. Ok. Obrigado, Giselda. Pedimos a todos só um minutinho, chamar Melquisedeque aqui, por favor, para Melquisedeque, Giselda. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Merlane está aí, pode